Olá, galera do canal, quem tá aqui do meu lado hoje, eu consegui trazer o rapaz aqui em casa, ele veio, Eugênio Castelo Branco. Estamos aí, sempre na área. Satisfação você tá aqui. Satisfação toda minha. Você tá com casaco hoje. Rapaz, você que tá falando. Camisa. Nossa, do Ícaro, não, isso aqui é roupa do dia a dia, pô. Essa você anda na rua? Não, isso aí. Inclusive essa eu estou usando hoje pela primeira vez, né? Mas eu não tenho, engraçado, eu apesar de ter mais de 100 camisas do Bangu, eu não tenho o hábito de sair assim no dia a dia, né? Sem algumas situações, né? Que justifique, né, usar e tal, mas não por vergonha, mas porque realmente eu não... Depois de uma vitória você usa? Sim, com certeza, a vitória é importante, tá, aí vai precisar até o momento que precisar lavar, vai ficar Eu preciso entender, as pessoas, eu te conheço, muita gente, tipo, a torcida do Bangu inteira te conhece, nem todo mundo no YouTube te conhece. Quem é o Eugênio, nasceu aonde, mora aonde e por que torce pro Bangu? Rapaz, eu nasci em Teresina, no Piauí, tá? E vim para Brasília com 1 ano de idade, porque meu pai era engenheiro civil, né? E ele veio para a construção da cidade. Nós chegamos aqui antes da inauguração, né? E quando eu tinha uns 6, 7 anos, tá? Porque uma curiosidade vale a adendo aí, no começo de Brasília, como veio muita gente do Rio, tá? E a molecada só falava de futebol, não tinha outro assunto, né? A gente só conversava sobre futebol, e todo mundo, a molecada toda, tá? Torcia para time do Rio, tá? Não tinha, eu não conhecia, olha que eu conhecia moleque que só falava de futebol, não tinha um corintiano, um palmeirense, um santista. Minas até se via, tá? O pessoal que veio de Minas e tal, mas era assim, 98% era tá? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, também só eram esses, tá? E quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu cheguei em casa, estava tendo um jogo na televisão, a televisão ainda preta e branca naquele tempo, né? E eu perguntei pro meu pai quem estava jogando, ele falou que era Bangu e Vasco, né? E me explicou, tá? Não tinha como falar das cores, né? Me explicou, listrado é Bangu e o que tem a faixa na diagonal é o Vasco. E eu comecei a assistir esse jogo, tá? E o Bangu na época tinha um time massa, nós estamos falando aí de 67, 68. Eu não sei se era ao vivo, tá? Não acredito que fosse ao vivo não, mas passava aqui em Brasília, tá? Aliás, só passava aqui coisa do Rio, tá? Também um dos motivos de ter muita torcida carioca aqui, porque só passava jogo do Rio, não passava o jogo de São Paulo, né? E eu sei que eu assisti o jogo, uma coisa que marcou assim, que eu lembro tá, muito bem, porque normalmente naquela época quem batia tiro de meta era zagueiro, tá, que batia tiro de meta. E o Birajara, tá, não sei se porque nesse jogo o zagueiro estava contundido, o Birajara que batia o tiro de meta. E ele dava uma pancada e a bola passava do meio de campo, bicho, aquilo ali me chamou a atenção e, por sorte, eu tive a oportunidade de fazer isso uma das vezes que eu fui lá ao Rio, uma festa que fizeram lá no Clube Fonseca, né, dos torcedores do Bangu. E o Birajara estava lá e eu falei isso para ele, que eu tinha me tornado banguense em grande parte. Por causa dos tiros de meta que ele batia. Na época ele marcou assim, realmente chamou bem a atenção, né? Tanto que é o que eu lembro assim daquela partida, tá? Eu lembro que o Bangu ganhou, tá? Se eu não me engano, de 2-1. E lembro bem desse fato do Birajara bater os tiros de meta. E depois daquilo ali, bicho, foi uma paixão que eu comecei a torcer pro Bangu e é o que eu falo, eu sou um banguense improvável, né? Claro, porque ele tinha... Se o Vasco vencesse aquela partida, tu seria Vasco, então? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Foi uma paixão arrebatadora ali que talvez eu não tivesse com o Vasco ganhando. Tá? Aconteceu como eu conheço alguns banguenses que falam assim, não, eu fui no Maracanã para assistir uma partida, tá, do um Flamengo e Bangu, tá, e era para eu ser flamenguista, tudo quando eu vi, tá, eu virei banguense, tá, porque... Não tem explicação. Não tem muita explicação, não tem explicação, tá, até essa pergunta que você fez é curiosa, porque, se o Vasco tivesse dado uma goleada, você teria virado vascaíno? Eu não sabia, tá, que era vermelho e branco, eu não sabia, tá, para te falar a verdade, nem que era o time do Rio, tá, você era um menino, era um menino, tinha 6, 7 anos, tinha, tá, muita informação, né? Mas eu falei, vou torcer para esse time, né? Só que naquela época era uma época de muita dificuldade de informação, né? Chegava muito pouca informação e não ia conseguir nada do Bangu aqui, né? Não tinha camisa, nada. Carteirinha, escudinho, nada. Nada. Você não via, tá? De vez em quando saía assim numa revista, por exemplo, na Placar saiu uma reportagem, tá? E eu lembro que falando alguma coisa do Castor tinha saído do Bangu e tal. Daí saiu a reportagem, aí eu recortei o que tinha, tá? E achei também uma figurinha antiga, até do Ari Clemente, com a camisa do Ari Clemente e tal, e fiz um álbum que eu tenho até hoje,
né? Aí você foi guardando o que você achava. O que eu achava, eu ia guardando e fiz esse álbum, né? Quando o Jorge Mendonça chega no Bangu, se eu não me engano, em 72, né? Teve um destaque, né? Porque ele foi artilheiro da Taça Guanabara, teve um destaquezinho ali e tal, e teve algumas reportagens. Então eu fiz um álbum, e nesse álbum tem muita coisa do Jorge Mendonça, né? E é o que eu falo brincando, né? Que até os 12 anos eu achava que eu era como aqueles índios, tá isolado na Amazônia, né? Só tinha eu, né? Tá? Índio isolado. Tem uma história engraçada que você queria saber se a esposa do Médici era Bangu. Ah, não, isso foi depois. Isso aí é depois porque, exatamente quando eu tinha 12 anos, eu vi uma reportagem no Placar, né, no pessoal do Rio que tinha criado o Círculo de Amigos do Bangu, que era o Fred Duarte e o Luiz Fernando. E eles criaram esse Círculo de Amigos do Bangu e tal, e pediram para responder e tal. Aí eu fiz uma carta, né, e falei e tal, aí eles fizeram um alarido danado e tal, e falaram que, foi quando eu descobri que não era o único do mundo, eles me nomearam, tá, representante do Bangu aqui em Brasília, né, e aquilo para mim foi uma vaidade maior do mundo. E um dia, rapaz, me mandaram, tá, chegou tá, lá em casa, eu pedi, tá, que qualquer coisa que tivesse do Bangu, adesivo, plástico, qualquer coisa que fosse, porque eu não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada, né? Eu pedia para meus pais a camisa do Bangu, mas não tinha como comprar. Podia até achar uma camisa vermelha e branca, mas não tinha isso, não tinha nada, não tinha nada. Tá? E aí eu pedi para ele se pudesse mandar alguma coisa e tal, que eu pagaria. Um dia chegou um envelope pardo, que eu tenho até hoje, esse envelope pardo, mas foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida. Tá? Que legal. Quando eu abri o envelope, tinha uma revista, tá? Que era a revista comemorativa do campeonato de 66, com Silveirinha, tá? na capa, assim, com a flâmula, o disquinho, tá? Que é um disco que até essa semana postaram aí, que estavam vendendo, não sei se por R$600, R$900, então aquele... Que tem as músicas. São as 4 músicas do título, né, gravador Ipanema, né? Vinha esse disco e vinha um broche de lapela, tá, com escudinho de Bangu, uma coisa mais linda, chique. Tá? Isso aí também eu tenho, né? E eu fiquei numa alegria com isso aí, que foi assim, mas aí eu fui na casa de um amigo meu, tá, já falecido, sabe? Para escutar, tá? E ele era tricolor. Aí foi quando eu escutei o hino do Bangu, que até então, para mim, o hino do Bangu oficial era aquele ali, né? E a nossa bandeira, nossos símbolos banguenses, glória e tradição. Que é o hino que foi composto no título, né? O campeonato de isso, né? E eu sei, rapaz, que isso aí faria. Depois disso, eles me nomearam representante aqui em Brasília. E um dia me deram uma missão, rapaz, tá? Porque alguém aventou lá que a esposa do presidente da República na época era o Médici, né? Nós estamos falando aí de 72, 73, que a esposa dele, Dona Cila Médici, era banguense, do Bangu, né? Ele era gremista e flamenguista, né? Era gaúcho e era gremista e flamenguista, né? E eu sei, rapaz, que me deram uma missão, tá, espinhosa, para um menino de 12 anos de idade, falou assim, olha, nós vamos dar uma missão para você descobrir se a Dona Cila, tá, é banguense, a Dona Cila Médici. Como se fosse fácil, né? Vou bater lá no Palácio. Em Brasília, vou bater no Palácio, ele vai descobrir. Pergunta, faz uma entrevista, eu quero saber para que missão ela tosse. Mas aí fiquei com aquela coisa ali da missão, né? E eu estudava no Marista, e os netos do mestre estudavam, tá, no Marista. A gente sabia disso, porque ficava com segurança, né? Tinha segurança e tal. Aí um dia que teve lá uma oportunidade, né, de chegar perto, também não era um negócio assim que não podia chegar perto, mas eu cheguei e perguntei, rapaz, não falei, rapaz, falei, deixa eu perguntar uma coisa. Você sabe para que time sua avó torce? Que loucura, né? cara. E ela falou, Bangu. Rapaz, aquilo ali foi uma alegria. Matou a charada. Matou a charada. Aí eu passei a informação lá para o pessoal do Círculo de Amigos do Bangu, né? E foi assim. Deve ter mandado um disquinho para ela depois. Rapaz, pode ser que tenha mandado, né? Não sei se chegaria lá para ela, mas a Dona Cila, não sei por que torcia do Bangu. Né? Tem um desgosto nessa época aí. Como é que foi a reação tua aqui em Brasília vendo o Flamengo 8 Bangu 0? Ou ouvindo? Rapaz, isso aí, na época a gente escutava. Eu escutei, né? E eu lembro que eu morava ali na Asa Norte, e isso para mim, rapaz, foi um sofrimento tão grande, teria sido 4 gols do Dario e 4 gols do Doval. E eu lembro, rapaz, que o negócio foi tão feio, né? E eu tive que sair, eu não ia aguentar a gozação, né? Porque eu sempre fui orgulhoso e apostava, e tudo um tema também interessante esse das apostas. Né? Você é um apostador. Eu apostava, em todo jogo do Bangu eu apostava, né? E depois que fechava ali a aposta, eu ainda virava e falava assim, mas tem o seguinte, eu dou um empate,
né? Era uma coisa de orgulho, sabendo que ia perder, né? Era bem ruim, principalmente o pior período de 74, 75, 73, os caras não faziam nem gol. Rapaz, ele não chutava gol, né? É o que eu lembro da defesa, era Sanches, Ilminho, Chumbinho, Serginho e Sérgio Cobb. Era uma tristeza, né? O Tomé, que era um moreno que jogava no meio de campo, que só sabia bater no Rivelino, dava umas pancadas no Rivelino, o Rivelino ficava doente. Foi nessa paixão, nesse negócio tudo, mas era um sofrimento. Eu apostando sempre, né? Na escola, não postava na escola, com os outros? Não, era mais na quadra, tá? Com a molecada da quadra. E aí a aposta era, tá? Sempre. E aí, dessa vez, do 8-0, eu não lembro, tá? Quando foi o período, mas com certeza era época de férias, porque eu tive que sair de Brasília. Eu fui para uma fazenda, né? Tinha uma fazenda do pai do amigo meu, né? E é em julho, né? Esse jogo é julho. Com certeza, vai ser julho, vai ser época de férias, ou julho ou começo do ano, né? Porque eu lembro que eu saí de Brasília, porque eu não ia aguentar a pressão, a gozação ia ser muito grande, né? Caraca. Negócio feio, 8-0 foi traumático. Uma outra coisa, mas você não tinha visto um jogo do Bangu ainda em estádio? Não. Tá? Você era um cara isolado em Brasília, não ia pro Rio? Não ia eu não conhecia o Rio, tá? Quer dizer, conhecia assim, quando garoto, né? E meus pais viajavam muito com a gente e tal, e eu tenho foto, moleque lá no Corcovado, lá no Pão de Açúcar e tal, mas, né, depois dessa época aí de futebol, de gostar de futebol e tal, eu não conhecia o Rio, né? Eu não tinha ido ao Rio. E aí teve um jogo, veio ter um jogo aqui, tá, em 83, que foi Bangu e Guará e Bangu, né, lá no estádio do Cave. Deve caber 3 mil pessoas, né? E eu fui saber muito tempo depois que foi a estreia do Marinho, né? Esse jogo de 83 foi a estreia do Marinho, né? E a que eu tenho assim mais lembrança disso aí foi uma bola que sobrou pro Luizão, que passou na carreira e ninguém acompanhava ele correndo. Apesar de ser desengonçado. Ele tinha 1,90m. Ele tinha uma passada muito grande e eu sei que ele foi tal e foi correndo, eu naquela expectativa. Aí quando ele deu um chutão, o bicho pegou na trave, cara. Mas não sei como é que não quebrou a trave lá do carro, deve ter a marca lá até hoje, mas deu um pancadão e o jogo terminou 0-0, né? Isso foi em 83. Em 84, eu estava passando férias lá em Maceió e onde eu ia, eu levava a camisa do Bangu, né? E coincidiu, quando estava lá, teve no campeonato, era um campeonato brasileiro, foi ter um Bangu e CRB e Bangu, né? Lá em Alagoas, lá em Maceió. A gente foi, uma galera, assistiu o jogo. Rapaz, devia ter, se eu não me engano, tinha 35 mil pessoas, tá? Dentro do Repelé, uns 34.999 torcendo pro CRB, né? E eu torcendo pro Bangu, né? Eu com a camisa de vermelho e branco. Eu com a camisa do Bangu vermelho e branco igual do CRB, né? Botei um casaco, tá? Apesar do calor. Maceió de casaco. Eu de casaco, né? Esse cara é doido. E eu lá agora para evitar a confusão, né? Eu não queria arrumar confusão, mas tô lá torcendo, né? Rapaz, já estava no segundo tempo, tá? Quando lançaram a bola para aquele Luizinho das Arábias, e ele entrou assim, igual um bólito, tá? E fez um gol, sabe? Que eu tinha que extravasar, eu nunca tinha visto um gol ao vivo, tá? Na hora que fez o gol, bicho, eu comecei a gritar e comecei a pular. Eu falei, é muito azar, pô, como é que entra uma bola dessa? Isso é muito azar, é muito azar. O povo tava com o bico, sabia, morrendo de rir, né? Mas aí anularam o gol. O jogo foi 0-0, de novo 0-0, né? Eu falei, pô, será que eu não vou assistir, tá? Gol do Bangu? Nunca, né? Aí fui assistir o primeiro gol do Bangu, tá? Em 85. Jogo. Mané Garrincha, Bangu e Brasília. Brasília e Bangu, tá? Foi no campeonato de 85, tá? Esquecendo isso aí, foi o primeiro gol, Fernando Macaé. Foi o primeiro gol que eu vi. E na época eu trabalhava no Banco do Brasil, eu chamei os colegas e falei assim, ó, ingresso por minha conta, tá? E levei uma galera assim, tipo uns 10, 15, tá? Para assistir o jogo. Quando eu entrei, eu comprei lá para a arquibancada, quando eu olhei lá do outro lado eu vi uma faixa, tá? Castores de Ipanema, né? No bar, né? A faixa. Aí eu virei pro pessoal aqui e falei assim, eu vou assistir o jogo lá com o pessoal do Bangu, né? Aí saí, comprei outro ingresso, né? E fui para... Só que só tinha uma pessoa, tá? Era o seu Wilson Amorim, que é lá de Niterói, né? Só tava ele. Eu fui conversar, ele falou assim, não, vinha maior galera e tal, mas na última hora só vim eu, né? Aí eu falei, não, beleza, eu vou assistir o jogo com o senhor. E ficou ele do lado dele ali. Como o futebol aqui em Brasília nunca teve assim uma paixão, nunca despertou uma paixão, não tinha assim grande torcida, né? E o pessoal tá torcendo pro Brasil porque era time daqui, né? Aí
O jogo terminou 2-1, tá? E no intervalo. E aí a torcida vindo por rumo do bar, onde estava a faixa, tá? E um cara pegou e puxou a faixa, arrancou a faixa. Né? E o seu Wilson já tinha, na época, devia ter mais de 50 anos, ele ficou assim assustado. Aí eu parei, vinha uma multidão, eu parei, botei a mão nos peitos do cara e falei, meu amigo, você pode mexer em qualquer coisa aqui, mas não mexe nada no bambu não, que aqui você vai se dar mal. Né? Tinha uns 26 anos, estava bem. Tava no auge, treinando karatê. Aí botei a mão nos peitos do cara e tal, o bicho se assustou, né? Aí beleza, voltou lá e tal, botamos uma faixa lá no lugar. Eu fui depois deixar o seu Wilson na rodoviária, que era pertinho, né? Fui deixar na rodoviária, que ele ia voltar para o Rio. E foi encontrado depois, já para a semifinal.